Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu vou iniciar a apresentação aqui do nosso grupo. Então, primeiramente, o nosso projeto é de classificação de sons urbanos, aqui dentro do curso de mineração de dados complexos pela Unicamp. E o nosso grupo se chama Sociedade dos Dados. Aqui um sumário, com os principais pontos que a gente vai passar ao longo da apresentação, iniciando pela introdução e objetivos. Então, o que nós vamos abordar principalmente aqui na apresentação? Então, a gente primeiramente vai apresentar o problema de classificação de sons urbanos, mostrar um pouco da análise exploratória que a gente fez, dos dados, para extrair os principais insights ali da base, algumas soluções iniciais, baselines que a gente desenvolveu, e a proposta aqui de alguns modelos mais robustos de classificação. Então, quem somos? O grupo é composto por 6 pessoas, o Douglas, Felipe Sael, Felipe Souza, Gelter, eu, Lucas Augusto, e o Ronaldo. Partindo da apresentação do problema, então o desafio que nos foi proposto é de classificação de sons urbanos, em algumas categorias pré-definidas, já anotadas. Então, basicamente, o conjunto de dados compõe-se por sons urbanos, e o objetivo é classificar na categoria correta. Então, esse tipo de problema, esse tipo de projeto, ele pode ser empregado, inclusive, na segurança pública, ao se identificar ali algum som de algum tiro ou de alguma pessoa em situação de perigo, para poder se agir na hora ali. Partindo para a análise aleatória dos dados, então a gente dividiu em algumas etapas, principalmente ali a análise de distribuição das classes, das features em si, e também tentar buscar alguma correlação entre as variáveis. O dataset, ele tem o nome de Urban Sound 8K, ele é um dataset público, esse nome 8K se refere ao número de amostras, que originalmente é composto de 8.000 arquivos de áudio. No entanto, para o projeto, nos foi passado 843 arquivos de áudio, em torno de 4 segundos cada, já dividido em treinamento com 639 amostras e o teste com 204. E aqui 9 tipos de classe de sons urbanos. Tá? Então, analisando a distribuição das classes, a gente já percebe que é um problema bem desbalanceado, um dataset bem desbalanceado. Então, se a gente olhar a classe aqui Dogbark em comparação com essa classe aqui Engine, a gente vê que tem uma discrepância bem alta. Tá? Então, isso já é um alerta para como a gente vai tratar esse problema aqui. Então, a distribuição da duração dos sons, então a gente vê uma grande parte ali entre 0 e 2 segundos, mas a maior parte realmente em torno ali de 4 segundos. Distribuição da duração dos sons por classe, então a gente tem o boxplot aqui, a gente pode ver também a duração aqui do som, então, por exemplo, essa classe aqui de Carnhorn em torno ali de meio segundo, a classe de Sirene já tem uma duração um pouco mais alta, e a gente vê que algumas classes têm alguns outliers também. Que distribuição da saliência, então a gente percebe que tem alguns sons que eles têm mais ruído, tem mais som de fundo ali, por exemplo, essa primeira classe aqui de Carnhorn, ela tem mais som de ruído do que o próprio som em si, o som principal. Dogbark já é o contrário, ela já tem muito mais características de som foreground, som principal para identificação, do que som de ruído. E isso acaba ajudando na classificação. Usando a matriz de correlação, então a gente vê que, no geral, não tem muita correlação entre si, as variáveis, a não ser a classe start e end, que são timestamps, e estão extremamente correlacionadas porque mostram também o tempo ali que foi de duração do som. Então, no geral, as classes não têm muita correlação. Tá? E aqui distribuição de dados por saliência, então a gente tem muito mais características de som principal, propriamente dito, do que som de ruído. E isso é bom, isso ajuda na classificação dos arquivos. Tá? Aqui também a distribuição das variáveis start e end, então a gente vê que, no geral, estão mais concentradas, mais próximo de zero, porque realmente é onde se inicia ali a contagem de tempo, e aqui a variável de end está mais distribuída. Passar pelas soluções baseline que nós criamos inicialmente. Então foram utilizados os seguintes modelos para as soluções baseline: Random Forest, o SVM e redes neurais. Tá? Para a extração de features, para a construção dos modelos posteriormente, então as features foram extraídas utilizando MFCC, Mel Frequency, da biblioteca Librosa, que é uma biblioteca amplamente utilizada ali para a extração de features de arquivos de áudio. Tá? Todos os modelos foram treinados utilizando cross-validation, com 10 divisões. E para lidar com o alto desbalanceamento, que a gente viu ali atrás, foram atribuídos pesos maiores para classes menos representadas. O conjunto de ferramentas que foram utilizadas nessa etapa foi o Python com as bibliotecas Scikit-learn, Keras e Librosa. Então, essas duas primeiras para a construção dos modelos da Librosa, como eu falei, para a extração de features de arquivos de áudio. Para o modelo Random Forest foram utilizados 100 estimadores, e com isso a gente conseguiu uma acurácia balanceada de 0.805 com um desvio padrão de 0.082. O SVM foi treinado com o kernel RBF, parâmetro C igual a 1, e o gamma scale. E a acurácia balanceada obtida foi de 0.870, com desvio padrão de 0.065. Então percebe-se que o SVM já performou melhor que o modelo anterior. E por último, a gente usou um modelo de rede neural, um feed-forward com 3 camadas e 10 épocas. A camada de entrada ela possuía 64 neurônios, a intermediária com 16, e a camada de saída, softmax, com 9 neurônios. A gente utilizou o otimizador Adam com taxa de aprendizado de 0.01. Para este modelo, a acurácia balanceada foi de 0.847, com desvio padrão de 0.08. Aqui uma comparação entre os modelos, então tem-se que realmente o melhor modelo foi o SVM, com a acurácia de 0.87 no conjunto de treino. Com isso, a gente usou o modelo no conjunto de teste e obteve uma acurácia balanceada de 0.5. É uma acurácia baixa, mas que com os insights que a gente já teve, a gente vai procurar melhorar esse modelo. Tá? Aqui mostrando a matriz de confusão, então a gente percebe que tem algumas classes que foram bem, como a classe aqui de Carnhorn, ou mesmo a classe aqui de tiro, Gunshot, mas outras classes o modelo não conseguiu identificar. Então tem algumas classes aqui com 0. Bem, pessoal, agora eu vou falar com vocês da abordagem que a gente utilizou. Foi uma abordagem para tentar corrigir, ajustar o desbalanceamento dos dados e melhorar os resultados. Foi uma abordagem que a gente utilizou pesos,
basicamente os pesos das classes, calculando os pesos das classes, e também dois tipos de Smote, tanto o Smote ANN quanto o Smote Tomec. Sendo que o Smote ANN ele usa basicamente vizinhos próximos para poder fazer desbalanceamento, né? Então ele vai fazer, são técnicas que fazem além do oversampling, eles fazem um undersampling também. E o Tomec, que ele tenta fazer com que os limites de decisão entre essas classes fiquem mais claros possíveis. Então são dois tipos de Smote além desses pesos simples das classes. Lembrando que para esses modelos foi feito um grid search para que fossem vistos os melhores parâmetros, uma cross-validação com 10 folds, e para incrementar os dados de treinamento utilizamos dados originais que não tinham sido colocados ainda na tabela. E nisso foram 4 modelos criados, tanto um de Random Forest, um de SVM, um Multilayer Perceptron e um Keras. Os resultados de treinamento eles mostraram até satisfatórios, com valores de acurácia balanceada e desvio padrão, ok, acurácia aí acima, a maioria acima de 90%, com desvio padrão muito pequeno. Só que ao aplicar esses resultados no conjunto de teste, nós percebemos aí que, tirando o Keras, que apresentou aí praticamente 62% de acurácia balanceada, os demais ficaram abaixo de 50%, que é extremamente horrível. Para tentar melhorar isso, utilizamos então a técnica de Smote. Antes disso aqui, algumas matrizes de confusão, que a gente consegue ver que Children Plane, principalmente Children Plane, Engine e Idling, foram classes que são muito prejudicadas, né? Elas quase praticamente não foram não foram classificadas corretamente. Em praticamente nenhum dos casos a gente consegue ver aqui Children Plane novamente, aqui Children Plane, até que esse Engine Wield foi até melhor, né? Mas Children Plane é uma classe que a gente sofreu um pouco. Aí, próximo passo a gente foi fazer com o Smote ANN. Com o Smote ANN é a mesma coisa. Classes com acurácia balanceada de padrão ok. Tirando o SVM, que ficou extremamente horrível, os outros aqui ficaram em torno de 50%. Então também essa abordagem ANN se mostrou bem ruim para esses casos. Aí a mesma coisa, Smote, Children Plane, Smote, o SVM não tem nem como considerar alguma coisa que MLP, Keras, todos eles se mostraram bem ruins. E por fim, uma outra técnica que a gente utilizou foi o Smote Tomec, que apresentou valores ok, de acurácia balanceada, desvio padrão, com os dados de treino, fazendo a cross-validação com 10 folds e o grid search, só que tirando esses resultados ali, só o Keras que ficou com valor satisfatório, não totalmente satisfatório, mas um valor melhor, que foi esse de 0.680, 68% de acurácia balanceada. Aqui a gente consegue ver que as outras matrizes não se mostram muito boas, mas aqui a do Keras foi a que se mostrou um pouco melhor, até corrigindo um pouco daquele problema que a gente estava tendo com o Children Plane. Então foram essas técnicas que nós tentamos utilizar, ainda não foi o ideal, outras técnicas se mostraram melhores, que vão ser apresentadas, mas aqui são as técnicas dos resultados que a gente conseguiu com esses valores aqui. Obrigado. Na segunda etapa do nosso projeto, nós vamos mostrar como foi a utilização dos modelos para aumentação de dados. Utilizamos 2 modelos de texto para áudio para gerar dados sintéticos dessa etapa, o AudioDM e o AudioCraft, o último da meta. A quantidade de dados gerados foi o suficiente para que a gente não gerasse um desequilíbrio muito grande na quantidade de dados originais, apesar de algumas classes estarem subrepresentadas. Nós também utilizamos o Augmentations para gerar variações dos dados existentes, sejam eles sintéticos ou sejam eles originais. Aumento de pitch, aumento de velocidade, reversão de áudio, assim a gente consegue dar variabilidade nos dados que a gente usou para treino. 3 modelos foram treinados, Random Forest, SVM e CNN. Tivemos o cuidado de não utilizar dados aumentados no conjunto de validação, a divisão foi 80-20. Também utilizamos 4 técnicas de extração de feature, MFCC, Chroma, Max Spectrogram e Spectral Contrast. Os nossos conjuntos de dados, então, resumidamente, foram esses 4 que estão no slide. Utilizando o Augmentations e as extrações de features, nós então utilizamos 32 conjuntos de dados. Agora, falando mais diretamente sobre o Random Forest SVM, tivemos que utilizar 2 técnicas de redução de dimensionalidade, com a média das medidas centrais. Então, para esses 2, nós temos 64 conjuntos de dados. Nós avaliamos os parâmetros para buscar o melhor modelo, e o resultado na nossa validação foi o seguinte. Os conjuntos de dados com augmentations não foram bons, causaram overfitting. A melhor técnica de redução de features que nós detectamos foi a de média. E na tabela 8 vocês podem ver que o melhor modelo foi o SVM, entretanto no conjunto original. Já o Random Forest foi no conjunto unindo todos os dados sintéticos. Já no conjunto de teste, podemos ver que o Random Forest performou um pouco melhor que a SVM, e isto nós podemos tentar avaliar nas matrizes de confusão dos dois, na figura 15 deste slide. A gente percebe que tem uma classe, como por exemplo Engine Idling, que é igual em ambos os modelos, mas que existem, por exemplo, variações, já por exemplo, na classe Sirene e na classe Jackhammer, onde um modelo acerta mais que o outro, mas os dois não performam bem em suas respectivas classes. Agora falando um pouco mais do nosso modelo de rede neural. Neste caso, nós utilizamos uma técnica chamada Zero Padding para poder manter fixa a dimensão do tempo de todos os métodos de extração de feature que nós utilizamos. Nesse caso, nosso conjunto de dados ele reduz de volta para 32, como apresentamos no começo, e nós não variamos o número de épocas durante o treinamento. O nosso resultado na validação, o que nós detectamos é que, da mesma forma que os modelos anteriores, o Augmentations não foi capaz de generalizar bem e acabou causando overfitting, e por isso nós os desconsideramos. Na tabela 10, vocês podem observar que o conjunto de dados que performou melhor foi o AudioDM, que tiver os dados sintéticos gerados pelo AudioDM, com o conjunto de dados original. Aqui na tabela 11, o nosso resultado do conjunto teste, de 0.43 de acurácia balanceada, e essa é a nossa matriz de confusão da nossa rede neural, que, se for comparado com a SVM e o Random Forest, performou muito melhor, apesar de ter ainda classes problemáticas como Engine Idling e Sirene. Entretanto, se vocês olharem, a classe Jackhammer teve quase 100% de acerto, que é algo que não aconteceu nos outros modelos. A nossa conclusão final é de que o Augmentations não foi tão efetivo quanto nós esperávamos um resultado melhor. Isso pode ser causado pela nossa falta de variação nos dados. Os dados sintéticos performaram muito bem, e foram modelos muito fáceis, técnicas muito fáceis de ser utilizadas.
Uma próxima etapa seria explorar mais reduções de dimensionalidade para SVM Hello First, para ver se conseguimos melhorar esses modelos em si. E a nossa conclusão é que o CNN acertou mais classes, né? Mesmo com tem uma classe avançada menor que o Random Forest, mas ele foi mais efetivo em identificar classes mais problemáticas. Então seria o nosso modelo de escolha para um eventual cenário de produção. Para concluir essa apresentação, cujo objetivo era classificar sons urbanos, a gente entende que nós seguimos os passos que foram ensinados aqui nesse curso, sendo que esses passos a gente dividiu em 3 aqui. O primeiro passo era análise exploratória de dados. A gente, com base nas variáveis do dataset que a gente tinha, nós conseguimos fazer a distribuição das classes, das features, e de alguma forma a correlação entre essas variáveis. Entendemos que os resultados que a gente obteve fez com que a etapa de análise exploratória de dados foi cumprida. Passando para a segunda etapa, que é as soluções baselines, a gente utilizou como modelo aqui 3 tipos de modelos, na verdade: Random Forest, SVM e redes neurais. E, tomando por base a acurácia balanceada, a que obteve melhor resultado foi a SVM. Ainda que não muito bom, mas dentro dos que a gente tinha, foi a que obteve melhor resultado. Passando para o terceiro passo, era implementar modelos mais complexos. E a gente dividiu essa implementação em 2 grandes grupos, sendo que esses 2 grandes grupos eles têm o mesmo objetivo, que era ajustar o balanceamento dos dados para obter melhores resultados. O primeiro grande grupo, ele seguiu a linha de 2 abordagens, que é de peso e de 2 tipos de smoke. Dentro dessas 2 abordagens, foram utilizados 4 modelos para cada uma dessas abordagens, que foi Random Forest, SVM, Keras e MLP. Certo. Bom, a conclusão que a gente chegou nesse grande grupo é que o modelo Keras, dentro da abordagem Smoltomac, foi o que nos ofereceu o melhor resultado, considerando também a acurácia balanceada. O segundo grande grupo utilizou a técnica de aumento de dados. Dentro dessa técnica de aumento de dados, a gente utilizou 3 modelos que foram Random Forest, SVM e CNN. E a conclusão que a gente chegou é que a CNN conseguiu acertar mais o número de classes, mas a Random Forest teve uma acurácia balanceada, teve um resultado melhor que a acurácia balanceada. Bom, o que a gente entende disso? Acho que o primeiro ponto, vamos dizer assim, é que há algo que melhorar. Como a gente foi uma primeira abordagem dentro desse dataset, ou para esse dataset, há algo que ser melhorado certamente. E o segundo ponto também que a gente pode concluir é que a gente conseguiu aplicar tudo aquilo que foi ensinado no curso e entendemos os passos necessários. É lógico que muito há que ser feito, mas o objetivo de aplicar o que a gente aprendeu no curso foi alcançado.